Fala, torcedor santista. Então já estão querendo a cabeça do Vojvoda por aí? Será que faz sentido isso? Vamos falar um pouquinho disso, mas antes de começarmos o vídeo, peço o apoio de vocês, deem o like, comentem, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante aqui. Bom, o Vojvoda chegou em agosto de 2025, depois de uma campanha fraquíssima do Kleber Xavier e também da demissão do Caixinha no começo do ano. E a diretoria até queria manter o estagiário, principalmente depois da vitória do Cruzeiro, uma vitória heróica de virada lá no Mineirão. E aquele clima de euforia não durou muito. Na próxima partida seria o 6-0 contra o Vasco. Então ali acabou o trabalho do Kleber Xavier e o Santos foi à procura de um outro técnico. Primeiro o Santos foi atrás do Sampaoli, ele queria fazer muitas exigências, mesmo depois que o Santos ia e conseguia aqueles jogadores que ele pediu, o Sampaoli acabava voltando atrás, então ficou aquela negociação amarrada, o Santos cedendo muito na negociação, mas no final ele não fechou com o Santos e foi para o Atlético Mineiro. Então o Santos partiu para o plano B, que era o Vojvoda. Tinha uma boa passagem pelo Fortaleza, tinha se desligado de lá há pouco tempo e aceitou treinar o Santos. Ele chegou já no jogo do Bahia, mas ele só assumiu depois. Esse jogo do Bahia o Santos perdeu por 2-0, foi dominado. E o próximo jogo, que ele treinou a equipe uma semana antes, foi para a partida. O Santos enfrentou o Fluminense, também um bom time, e conseguiu, de certa forma, ali ter o domínio do jogo. Então não teve boas oportunidades de fazer gol, tirando uma bola do Tiquinho ali, que estava impedido no final, mas o Santos não criou, mas também não deixou o Fluminense criar. Então já foi um avanço, porque até aquele momento o Santos era um time muito frágil defensivamente. Só que o Vojvoda chegou até com bons resultados, empate contra o Atlético Mineiro fora de casa, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians e começou uma sequência de empates. E por mais que o rendimento do time tenha melhorado, o Santos não conseguia se desvencilhar da zona de rebaixamento. Até que chegou o jogo contra o Vitória. Então, a gente estava com uma moral depois do jogo contra o Corinthians, uma boa vitória, e o Santos perde aquele jogo. E aquele jogo foi muito simbólico, porque o Santos estava 3 pontos na frente do Vitória, se ganhasse ia 6, ali basicamente selava a permanência do Santos na Série A, poderíamos até brigar por coisas maiores no campeonato, só que daí o Santos vai e perde. Ali o trabalho, que era um trabalho de reconstrução, né, de ajeitar o elenco, começa a ser criticado. Então, o Voivoda é criticado pelas escalações, sempre mudavam de jogo para jogo, de ele não utilizar a base. Então, o Bom Tempo, o Souza, o Robinho Júnior eram pouco aproveitados e quando eles entravam em campo, eles davam conta do recado. Então, isso irritava muito a torcida. Então, com a derrota para o Vitória, o que poderia virar 6 pontos de vantagem virou apenas a vantagem dos critérios de desempate. E vieram dois jogos também chave ali, que poderiam também ajudar o Santos a sair daquela situação, que era contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Então, o Fortaleza não só saiu na frente, como dominou o Santos. Foi uma partida de domínio total do Fortaleza. O Neymar estava lesionado, não ia nem entrar, mas ele entrou no final no sacrifício e mudou a cara do time. O Santos passou ali até o domínio, mesmo que no final, passou até o domínio do jogo. O Fortaleza sentiu, né, ficou com medo de jogar contra o Neymar e numa jogada ali totalmente cagada mesmo, Neymar fez uma assistência pro Adonis Frias, que chutou todo errado, a bola bateu no zagueiro e acabou entrando. E o Santos ali na beira da zona de rebaixamento, 2 pontos na frente do Vitória só que ia pegar quatro pedreiras pela frente, que ia pegar o Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa e Mirassol em casa. Assim, muitos torcedores que eu conversava na época dizia que dependendo do que acontecesse ali, o Santos seria rebaixado. E de fato aconteceria isso, né? Eu mesmo acreditava que o Santos ia tirar ali 1, 2 pontos no máximo, e o primeiro perdeu para o Palmeiras, não jogou tão mal, mas o Palmeiras foi muito superior o jogo inteiro. Contra o Flamengo, o Santos até que se portou bem, mas tomou 3 gols ali de falhas individuais, gol de bola parada.
aquela polêmica do Neymar, que só não caiu mais na conta do Vojvoda, porque o Neymar acabou roubando ali o protagonismo da derrota para ele, naquela polêmica que teve, que o Santos estava perdendo de 3-0. Ele falou que o Santos só faria gol se ele tivesse, se a bola passasse por ele. E quando ele saiu, o Santos ainda fez dois gols e com os jogadores que entraram. Então, o Vojvoda ali se safou de uma crise maior por causa do Neymar, porém a situação estava ruim. E aí veio o jogo contra o Palmeiras, um gol no finalzinho do Roleza, deu uma aliviada. Depois veio o jogo contra o Mirassol, um empate ali com gosto de derrota, porque o Santos saiu na frente e jogou melhor. Aí o Neymar novamente fez uma besteira, fez um pênalti ali infantil. Então, novamente, um resultado que poderia ter caído para o Vojvoda acabou caindo nas costas do Neymar. Isso deu uma ajuda ali para o Vojvoda não ter sido mais criticado na época, né? Aí depois desse jogo, teve um jogo difícil contra o Inter. Eu acho que ele também foi um divisor de águas, porque se o Santos fosse goleado ali, o que chegou perto de acontecer no primeiro tempo, além da situação horrível no campeonato, porque essa na zona de rebaixamento, o próprio resultado ia abalar muito a confiança do time. Então, ele deu sorte ali que o Inter não conseguiu marcar mais gols no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 1-0 e o Guilherme deu uma boa assistência para o Barrial empatar o jogo. Aquele empate foi fundamental, né, para manter a moral da equipe. Então, por sorte, a gente empatou 1-1. E aí os outros jogos já foram mais fáceis. Então, pegamos o Sport, que quando a gente venceu, empurrou o Inter para a zona de rebaixamento, porque o Inter foi goleado pelo Vasco. Então, no critério de desempate, o Santos passou o Inter, saiu da zona de rebaixamento, né? E os outros dois jogos a gente já sabe: vitória contra o Juventude lá no Sul, e depois vitória contra o Cruzeiro em casa. Então deu aquele final de campeonato que foi turbulento, as polêmicas do Neymar acabou ajudando que o Vojvoda não tivesse tanto peso nas costas dele. Mas agora, começando 2026, o Santos ganhou do Novo Horizontino em casa, mas aqui de novo aquele jogo apertado, de que poderia ter perdido. O Brasão ali fez algumas boas defesas que poderia ter feito o Novo Horizontino ampliar o placar, e aí ficaria difícil do Santos virar, principalmente quando a gente fala do Vojvoda, né, na escalação. Então todo mundo já estava certo que ele ia entrar com o Robinho Júnior, aí ele entra com o Cabaleiro muito mal. A própria formação do Santos não conseguiu se aproveitar da fragilidade do Novo Horizontino, que é um time de Série B, estava também sendo remontado. E no jogo contra o Palmeiras, agora a derrota. Também não jogou mal, mas a escalação também foi meio esquisita. Tudo bem que o Gabigol precisou, né, ser poupado, mas a torcida ali pegou um pouco no pé, principalmente nas alterações, que ele tirou o Roleiser, que estava bem. Aí o Gabigol que ele colocou foi muito mal. O Escobar, que foi péssimo no jogo, ele poderia ter dado a chance pro Vinícius Lira, que é um menino da base, então de novo ele não está apostando na base. E aí, quando ele coloca o Robinho já no final do jogo, ele acabou até produzindo bem, conseguiu dar um drible, conseguiu finalizar. Então, todas essas coisinhas vão se somando e a torcida que gosta de ter a base em campo e a base, quando entra, acaba dando conta, isso acaba prejudicando o Vojvoda. Esses dois jogos aí já estão sendo suficiente para que uma parte até pequena da torcida já vem aí pedindo para rever o trabalho do Vojvoda. Na minha opinião, isso é um absurdo falar nisso neste momento, porque é a primeira vez em anos que o Santos tem um bom treinador. A gente tem que lembrar que a gente passou por Carille, Odair Hellmann, Kleber Xavier, Caixinha, fora outros aí. Então, assim, a gente trocar agora de treinador, né, com essa diretoria que tem um histórico de trazer treinadores ruins. O último bom treinador que a gente teve, né, que desempenhou um bom papel no Santos, querendo ou não, foi o Cuca, em 2020, quando a gente foi para a final da Libertadores. Então a gente está um bom tempo sem um técnico. O Vojvoda dele é um técnico que conseguiu se provar no Fortaleza por um longo período. É claro que eu também tenho minhas críticas, principalmente essa questão da base, da teimosia dele em manter jogadores mais veteranos, mas que não estão entregando, ao invés de apostar nos meninos. Se é para ter um jogador que não entrega, que coloque a base para pegar, né, experiência, ritmo de jogo.
Então eu também tenho as minhas críticas, mas sou totalmente contra. Até, é claro, se os resultados não aparecerem, a gente tem que cobrar. Em algum vídeo atrás eu até já comentei que eu não tinha certeza se o Vojvoda era o técnico ideal para o Santos. Só que qual que seria o técnico ideal para hoje, né? Então essa reflexão que a gente tem que fazer de que o Santos também não tem muitas opções. E você, o que que acha aí do Vojvoda? Tá achando que ele fez um bom trabalho? Ele tem que melhorar? Eu acho que sim, tá? Conseguiu ajeitar o time com as peças que ele tem. Mas deixe seu comentário aí. Também aproveitem, já se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e bora pro fim de semana. Um abraço.